Paulinha Correia arrasando. Pode que, Paulinha? Adorei o som. Nil, você vai para Arraiar? É isso? É isso, Nil. Gente, vamos para nossa aula agora. Capa de caderneta que tá aqui. E a Paulinha falou, olha, ela é muito versátil, porque a gente pode colocar agenda. Conta você, Paulinha. Dá para fazer uma capa de caderneta de vacinação infantil, dá para fazer uma capa de agenda, capa de caderno, livro, bíblia. Eu vou explicar certinho como tirar as medidas para fazer aí do tamanho da peça que você quer. Ah, e aí eu sempre faço pergunta para as meninas que é o seguinte, né? Tem peças que não tem molde, por isso que vocês não encontram molde. Tem peças que são só as medidas. Exatamente. Então essa peça ficarão as medidas na página do Vida com Arte, né? Exatamente. Bora lá? Começar. Vamos lá. Eu trouxe uma folha de sulfite aqui para a gente simular a peça que a gente for fazer, for tirar as medidas. Eu vou deixar do tamanho específico que eu fiz, mas de repente você vai fazer de um livro mais grosso, uma bíblia, então para explicar como é que a gente vai tirar essas medidas para fazer para a peça que você quer. Vamos imaginar que isso aqui é um livro ou a capa de um livro, a capa da caderneta que você vai fazer. A gente vai lembrar sempre o quê? Você vai ter que tirar essa medida e acrescentar 1 centímetro, 1,5 centímetros para esse lado para ser margem de costura. E a altura, a gente precisa acrescentar de 2 a 3 centímetros também para ser margem de costura. Se aqui eu acrescentar 1,5 centímetros, aqui eu preciso 1,5 e mais 1,5. Lembrando que se o seu livro for grosso, essa lateral dele aqui, você tem que medir isso também e depois a medida da capa de trás. Nós estamos fazendo uma peça de 30 centímetros. Aqui a gente está fazendo 30 centímetros por 17, porque era a medida da agenda que eu tinha, por isso essa medida. Aqui essa parte é para o forro. E aí nós vamos precisar, eu estou fazendo no piquê com o tricoline para vocês verem essa junção de tecido, como dá um efeito bacana. A gente precisa de 2 faixinhas, que cada uma delas tem 1/3 da medida, mais ou menos, que nem aqui ela tem 30, eu vou precisar de 10. Só que eu vou acrescentar 1 centímetro por conta da margem que a gente vai usar para embanhar. Para embanhar é só dobrar uma vez e dobrar de novo, e aí a gente vem aqui e costura. Uhum. Lembrando que se a sua estampa tiver lado, aquelas de bichinho, que você vê o lado certinho do bichinho, a gente tem que fazer isso espelhado para nenhum dos lados ficar de ponta cabeça. E aí nem precisou de retrocesso, né? Não, porque depois a gente vai... Isso aqui é só para segurar, a gente Só vai pra passar segurar. uma outra costura que vai segurar. E aí a gente vai fazer nos 2 lados. Vamos posicionar aqui nas laterais, com a parte embanhada para dentro. E aqui, ou a gente vai alfinetar, ou a gente vai passar uma costurinha com uma margenzinha pequenininha, só para deixar isso aqui seguro, para ficar mais fácil para trabalhar. Eu já vou pegar o próximo passo aqui. Ó, aqui eu costurei uma margenzinha, só para mostrar para vocês. Podia ser alfinetar também, mas assim fica mais fácil para trabalhar, não corre risco de cortar o dedo nem nada. E aí a gente vai reservar isso aqui e vamos para a parte da frente da nossa peça. Para a parte da frente, eu cortei, também dividi a medida da peça por 3, no caso ela tinha 30 centímetros, eu dividi ela por 3 faixas de 10. Mas a gente tem sempre que lembrar de acrescentar as margens de costura. Eu sempre trabalho com margem de costura de 1 centímetro. Então aqui eu acrescentei 1 centímetro para cada lado, aqui 1 centímetro e aqui 1 centímetro. E aqui a gente já tinha acrescentado aquela margem para o final. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito da minha peça e vou costurar com margem de 1 centímetro. Lembrando que se vocês costumam trabalhar com outra margem, não tem problema, só lembrar de deixar a medida exata da margem que vocês usam. Uhum. Uma coisa com margem de costura, as pessoas têm mania de usar o calcador como margem de costura. Tem que tomar muito cuidado,
porque às vezes o calcador tem 7 milímetros e a pessoa trabalha achando que tem 1 centímetro. Então tem que medir para ver se realmente tem 1 centímetro. Costurei aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, Vamos a lá? Paulinha, enquanto isso, fez o mesmo processo, a mesma costura do outro lado igualzinho? Isso, Aí tá pronto. mesma coisa. Nós vamos virar aqui pro avesso, ó, e a gente vai abrir essa margem de costura e vamos passar o ferro para não ficar um tecido embolado aqui na hora da gente virar. Vamos passar o ferro, deixar a margem abertinha assim, bonitinha. E aí ele tem um acabamentinho que eu costurei na frente. É uma rendinha que eu já compro assim com pérola e ela tem acabamento dos dois lados. Então eu vou só posicionar ela aqui, ó, e costurar. Se for usar um bordado inglês, alguma coisa que não tenha esse acabamento, lembrar de dobrar para esconder aqui. Só que antes de costurar isso aqui, a gente vai colar a nossa manta. Eu tô usando uma manta R2, pode ser R1 também, não tem problema. E a gente corta ela 1 centímetro menor do que a peça nos 4 lados. Então, eu posiciono ela aqui, ó, passo o ferro, bem certinho. E aí é bacana também a gente passar uma costurinha aqui e outra aqui. Quem gosta de matelaçado pode fazer quiltar, pode, enfim. Eu não gosto, eu gosto desse... Da textura do tecido mesmo. E aí, enfim, a gente coloca e costura aqui. Eu tenho uma peça já costuradinha aqui. Nossa, que facilidade essa rendinha que já vem com as pérolazinhas. É linda essa renda, e dá um efeito bem também da bacana. Vina? Não, Esse não. essa rendinha eu comprei numa lojinha de aviamento que eu nem... Bem bacana, achei interessante. Então, ó, a gente tá com ela aqui, eu vou costurar a rendinha aqui, pra vocês verem que não tem dificuldade, ela é bem fácil de... O bom dessa máquina da Janome é que ela aguenta a camada, né? Impressionante, não? Jeans, que é um tecido robusto, né? O piquê também, ele é um tecido. O piquê também, ela vai que vai. Ela tem a Janome P e a S. S acho que é a P, 2008S. Tanto a S quanto a P. Bom, qualquer máquina Janome é boa demais. Tirou e cortou a linha. Ó, ela tá assim. Aí a gente vai pegar aquela peça que a gente tinha feito, tinha deixado já costuradinha da parte de trás, pra fechar aqui. Aqui a gente tem 2 opções. Eu posso já fechar, se eu não quiser colocar aquela abinha para fazer o fechamento. Digamos que eu quero uma peça mais prática. Não quero essa aba aqui. Isso. Tá. A gente já pode colocar aqui e costurar. Caso contrário, a gente vai fazer a nossa abinha. É bem simples de fazer também. Eu tenho aqui a manta também, 1 centímetro menor do que o tecido. Eu vou posicionar aqui, ó, o tecido direito com direito, vou posicionar a manta aqui, e aí eu viro e passo ferro aqui. Em seguida eu vou costurar. Eu vou costurar de forma que a minha costura pegue um pedacinho da manta, mas é um pedacinho bem... Vou costurar só um pedacinho, só para mostrar. Ó, é bem na bordinha, só para na hora de virar isso aqui, depois a gente vai virar pro direito, essa manta não ficar soltando, porque como ela tá solta aqui dentro, às vezes ela fica soltando. Então é bem pouquinho mesmo. Outra coisa, isso aqui é uma área curva. Toda vez que a gente costura áreas curvas, a gente tem que fazer piques, que são cortezinhos que a gente vai até bem próximo aqui, ó, da nossa costura. É bacana, quando vai costurar a área curva, reduzir o ponto da máquina para ele ficar mais fechadinho por conta dos piques. Excelente. Para não correr o risco de abrir. Fizemos isso, eu tenho um já feitinho aqui. Ó, no caso dessa aqui, a gente vai colocar a abinha. O que nós vamos fazer? Vamos marcar o meio, tanto aqui na nossa aba, a gente dobra e faz um cortezinho, quanto aqui na capinha, do lado que não tem a rendinha. A rendinha tá aqui do lado da frente, a gente vai fazer do outro lado aqui, ó. Vou fazer o pique, vou posicionar a minha pecinha aqui, alfinetar. E aí, enfim, a gente vai posicionar essa parte aqui em cima, bem direitinho.
também alfineta e vamos costurar. Só que, vou virar por esse lado que acho que dá pra identificar melhor. Essa parte do tecido estampado aqui do meio, nós vamos começar a costura aqui e vamos encerrar aqui fazendo retrocesso. Por quê? A gente precisa desse espaço aberto para que a gente consiga virar a nossa peça. Então, a gente costura ao redor aqui, da mesma forma que a gente fez na abinha, pegando só uma pontinha aqui da nossa manta, para na hora de virar ficar mais fácil. Tem uma costuradinha aqui. Ó, como eu falei, aberto aqui. E aí, a gente vem aqui nesses cantos e a gente vai cortar isso aqui na diagonal. Para que a hora que a gente vire, isso aqui não fique acúmulo de tecido. Então, a gente corta os 4 cantinhos. E aí, a gente vai virar. A Paulinha explica bem. Beth, você que costura, tem alguma pergunta a fazer? Não, eu tô achando ótimo. Até eu tava olhando a peça pronta, né? Aí eu imaginei que com aquele tecido ali lindo, com esses triângulos ali, se fosse fazer, ia ficar um formato tipo uma carteira, né? Dá pra fazer também, ia ficar espetacular, uma né? carteira com esse tecido. Exatamente. Qual que é esse tecido aqui, Paulinha? É uma tricoline. Esse é tricoline? Isso. Não é lindo? Já vou falar até da empresa. Aí tanta coisa pra falar mal de quê? Que até fico aí um tempão falando. É muita coisa boa, né? Mas deu tempo de você virar e tudo. Deu. Vamos voltar. Então, viramos aqui a nossa peça. Ela dá um pouquinho de trabalho na hora de virar, mas é nada que com jeitinho a gente não resolva. E tá praticamente pronta. Ó, virei a peça. Nós vamos passar uma costura margeando ela todinha, os 4 lados, até para que a gente consiga fechar essa partezinha que ficou aberta. Lembrando de passar o ferro para ela ficar bem retinha, tá? Feito isso, a gente vai colocar o botão aqui na bordinha, a gente vai colocar desse lado e vai colocar desse aquele botãozinho de pressão de plástico. E a minha, eu coloquei umas pérolas, eu marquei aqui onde colocar as pérolas, eu coloquei com o balancinho. Mas pode costurar à mão, colocar aquela meia pérola colada também. Também. Não tem O segredo. botão também com balancinho? O botão também com balancinho. Quem não tem o balancinho em casa, leva no sapateiro? Pode levar no sapateiro, tem bastante loja de armarinho que faz esse serviço. Pode colocar velcro também pode colocar aquele botão de imã. Entendi. E tá pronta a nossa caderneta. Veja quanto mais ou menos um preço, uma ideia. A cheia de pérola do jeito que tá aí, uns R$45. Desse jeito assim, 45. Excelente preço. Excelente preço. Que presente, não? É um presente lindo. Sensacional.